eu sempre relia as matérias que escrevia e algumas, evidentemente, eu tinha predileção ou sentia mais. A minha sensibilidade aflorava mais a pele quando eu lembrava dos cânticos que o mestre Gabriel exercia quando a sua palavra para o eterno eram proferidas para toda uma sociedade. É como se Deus baixasse à terra e fizesse um discurso para o povo. Eu ouvi falar a primeira vez no mestre Gabriel nos botecos famosos de Rondônia, porque para o jornalista o boteco é uma fonte de informação preciosa em qualquer lugar do mundo. E eu, quando fui ao delegado para convencê-lo, porque eu fui impedido de entrar inicialmente na casinha pobre, onde se faziam as reuniões, ele a princípio ficou temeroso, com medo de entrar lá, porque o mestre, para muita gente da sociedade de Rondônia, era tido como um charlatão, um bruxo. Eu senti que o homem era muito temível, temido em Porto Velho. Isso me aguçou mais ainda o instinto de repórter para chegar até ele, o mestre Gabriel. Aí eu consegui convencer o delegado de que era uma reportagem séria e que ele não teria que ter medo de nada, e assim eu levei o delegado. Chegando lá, o delegado se apresentou, que já era conhecido, e eu disse para ele não falar que eu era jornalista, que eu era um amigo que queria assistir à reunião. E sentei num banquinho ao lado do mestre, que foi para mim muito gratificante, e comecei a entender o processo, o desenvolvimento das coisas. E eu senti que a proporção que o mestre Gabriel ia falando e cantando intermitentemente, o delegado ficava meio com medo daquilo que poderia acontecer. Porque eu descobri que, anos antes, outro delegado tinha prendido o mestre Gabriel, acusando-o de bruxo e charlatão, essa coisa toda. Depois teve que soltá-lo, porque ele não era nada disso. Mas a sociedade em peso de Porto Velho desconhecia a importância da palavra do mestre Gabriel e da própria UDV. Eu senti a cultura deste homem quando, inclusive, ele falava sobre os ensinamentos do rei Salomão. Quando chegou a esse êxtase da conversa, da palavra dele, que eu comecei a sentir a sua santificação, mesmo como homem, e eu comecei a respeitá-lo mais ainda, porque aquilo que ele pregava, diante de uma população miserável como a da Amazônia, habitante da terra mais rica do planeta, segundo a NASA, 16 trilhões de dólares vale a megadiversidade biológica da floresta, o mestre Gabriel representava, e também hoje os seus ensinamentos representam, um sonho para que aquela população miserável tenha um alento de vida, tenha esperança no viver. O mestre Gabriel me ensinou
que eu procurei saber da reação da ayahuasca e ele disse que cada pessoa teria uma reação diferente de acordo com o merecimento de cada um. Eu pensei inicialmente que isso teria relação com a religião católica, mas depois eu entendi que era mais profundo. A atitude do mestre Gabriel era muito mais ligada ao princípio espiritualista do que à religião, a qualquer religião. Qualquer religião. Então, eu vi por experiência própria algumas pessoas debruçadas na janela, vomitando até a alma, e eu perguntei para o mestre por quê. Ele disse, essas pessoas estão pagando pelos pecados que cometeram no passado, é um tipo de expiação da nossa sociedade. E depois falou que a reação de cada pessoa seria diferente das outras. O delegado, por exemplo, que estava ao meu lado, teve uma reação diferente da minha. E tinha outro cidadão, cliente, sócio da UDV, esse era mais explosivo e era mais falante, e estava falando alto, dissertando sobre a sua visita a Paris, onde ele nunca tinha estado lá. Um caboclo da Amazônia, analfabeto, falando tudo que Paris tem. Então eu assisti tudo isso e vivenciei, e o que me levou a respeitar ainda mais a seita da UDV. Sobre o sistema de comunicação do mestre Gabriel com os seus clientes da UDV, eu notei que na época eu não escrevi, mas depois, com mais experiência, eu concluí que a forma de comunicação dele, que ele não olhava para as pessoas, ele olhava para o éter, para o infinito, como se fosse uma verdade pura para a humanidade ouvir. Os ensinamentos do mestre Gabriel significavam, pelo seu teor espiritualista, que é como se o homem entrasse na floresta de 60 metros de altura e ele sentisse a proximidade de Deus, como se Deus fosse um companheiro de labuta dentro da floresta, onde há vários andares de vida sobrepostas, desde a terra até as alturas das árvores mais altas, como é a castanheira. Então, o mestre Gabriel, vivenciando a própria floresta, ele imbuía dentro da sua palavra, do seu contexto, uma sensação de que a sua força espiritual nos levaria a visitar em sonhos grandes paraísos fora da Terra. Então, eu senti que ele seria um semideus ou um grande emissário de Deus e que deveria ser ouvido e respeitado. Eu tive a oportunidade de ficar gravado na minha mente algumas canções entrecortadas que montaram a reportagem. Eu ouvia, aquilo ficou gravado no meu subconsciente e sempre, até hoje, eu escuto as canções do mestre Gabriel e sinto uma proximidade muito grande com a sua alma, com o seu espírito. Muito gratificante.